Oi, gente. Nós estamos na expectativa já há algum tempo da indicação do novo Procurador-Geral da República para substituir Augusto Aras, especialmente porque o Augusto Aras atuou como uma espécie de blindagem do Bolsonaro. Se vocês lembram, toda vez que o Bolsonaro era acusado de alguma coisa durante a pandemia e tal, lá estava o Augusto Aras tentando botar panos quentes e minimizar a situação. Nossa expectativa de um novo Procurador-Geral da República, justificável pela vitória eleitoral, é de uma pessoa comprometida com a democracia, uma pessoa que queira punir aqueles que ameaçaram a democracia, é uma pessoa que queira responsabilizar aqueles que atentaram contra a saúde pública durante a pandemia. Expectativas que, ao meu ver, são absolutamente justificáveis. No entanto, o nome que está sendo ventilado, que está sendo dito que é provável que seja indicado, não é nada disso. O Paulo Gonet, que está sendo sugerido como nome provável a ser indicado pelo Lula, para isso, é um ultraconservador aprovado pela Bia Kicis. E se você não acha que isso já é grave o suficiente, eu vou trazer para vocês não só o dossiê aqui, ó, feito pelo Mauro Lopes, que traz a ficha corrida desse ultraconservador que defendeu a ditadura, Lava Jato, conciliou com Bolsonaro e foi contra cotas, resumo do Mauro Lopes, mas existe uma coalizão de movimentos populares e juristas que enviaram um manifesto a Lula contra a indicação do Paulo Gonet. E eu vou dizer para vocês quem são esses manifestos, quem são essas entidades, quem são esses movimentos. Está aqui na reportagem do Brasil de Fato, né? A coalizão em defesa da democracia, que reúne 49, eu vou repetir o número, 49 entidades e movimentos populares, incluindo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Grupo Prerrogativas, que acredito que muitos de vocês conheçam, a Associação Juízes e Juízas para a Democracia, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e a Articulação dos Povos Indígenas, enviou ao gabinete do presidente Lula uma manifestação contra a possível indicação do subprocurador Paulo Gonet para o posto de Procurador-Geral da República. No documento, o grupo classifica Gonet como ultraconservador. Classificação que, baseando em tudo que eu li sobre o Gonet, está correta. O grupo está correto. E pediu uma reunião com o presidente antes do nome do próximo chefe do Ministério Público Federal ser definido. Olha só o que diz um trecho do documento enviado por essas 49 entidades. Uma pessoa identificada como projeto ultraconservador na Procuradoria-Geral da República significa abdicar de um dos instrumentos mais potentes para concretizar o projeto político consagrado nas eleições de 2022, com a inclusão dos pobres no orçamento e a superação das injustiças que se abatem sobre as pessoas representativas dos grupos vulnerabilizados, indígenas, pessoas pretas, pessoas com incapacidade, que subiram a rampa junto com o senhor. O documento é firme, o documento é forte. E eu vou trazer a folha corrida do Paulo Gonet para vocês, resumida pela revista Fórum, pelo Mauro Lopes, da revista Fórum. Mas isso está repercutindo, não é só aqui não, ó. Tem aqui na Carta Capital, entidades lançam manifesto e pedem que Lula não indique Paulo Gonet. Está na Folha de São Paulo, sinal de Lula por Gonet gera reação de grupo de esquerda e ala do Ministério Público Federal, perfil conservador e tal. E isso aqui na Folha de São Paulo, aqui está no Globo, ou seja, está repercutindo em tudo, e eu só estou citando essa. Tem muito mais reportagens repercutindo isso daí. E eu quero dizer para vocês, antes de trazer a folha corrida do Paulo Gonet, resumidamente, viu? Porque não vai dar para recuperar tudo aqui não. É o seguinte, eu tenho admiração pela figura do Lula. Acredito que muitos de vocês têm. Pela trajetória dele como líder sindical, como trabalhador, como político, como pessoa que incluiu os pobres no orçamento, trazendo políticas sociais como Luz para Todos, Bolsa Família, muitas outras. Lula, com a valorização do salário mínimo, Lula tem méritos inquestionáveis. Mas esses méritos não podem levar a uma adoração à crítica.
Isso é muito importante que as pessoas compreendam. Lula está sendo pressionado por diversas forças a escolher o nome do Paulo Gonet. Por forças conservadoras, por forças do establishment. Ele está sendo pressionado. E nós, como fazem as entidades, aquelas 49 entidades e movimentos sociais populares, mas nós, na internet, nós no YouTube, temos que pressionar numa direção a favor da democracia. Com certeza, Flávio Dino conhece o nome de uma pessoa com trajetória para ocupar a Procuradoria-Geral da República. Não precisa ser o próprio Flávio Dino, que ele é ministro da Justiça, não vai sair do Ministério da Justiça. Mas ele conhece o nome de uma pessoa que seria um nome que o Grupo Prerrogativas iria dizer, ótimo nome. Pode, inclusive, estar no próprio Grupo Prerrogativas. Pode estar, inclusive, num desses grupos de juristas pela democracia. O nome qualificado para ocupar a PGR. Pode ser, inclusive, uma das pessoas que ingressam esses grupos, não é? Você pode encontrar ali uma pessoa com alto grau de qualificação e com compromisso com direitos humanos, direitos sociais e com a democracia. Isso significa que, sim, nós devemos ter respeito a Lula, respeito ao governo que nós ajudamos a eleger e a derrotar o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, devemos assumir uma postura crítica de querer que ele seja melhor e não aceitar que pressões negativas enterrem o governo. Quando a gente se coloca contra o Paulo Gonet, a gente está a favor de Lula e não contra ele, porque um nome como esse vai prejudicar o governo Lula. Um nome como esse é um germe de um golpismo dentro do governo. Isso é importante que seja dito e que seja compreendido, não é? Só para resumir para vocês, o Paulo Gonet, na ditadura, ele atuou na década de 90 nos julgamentos da comissão lá dos mortos e desaparecidos, né? E ele votou contra o reconhecimento da responsabilidade do Estado em casos como o da estilista Zuzu Engel, do estudante Edson Luiz, do Carlos Marighella, do Carlos Lamarca, ou seja, contra a responsabilidade do Estado. Era um apologista da ditadura militar. Pode isso? Para mim, não. Ele, representando a PGR, enrolou-se na bandeira da Lava Jato e investiu contra Gleisi Hoffmann e o seu então companheiro Paulo Bernardo, acusando eles de corrupção, lavagem de dinheiro, por receberem verbas legais para a campanha eleitoral. Ele afirmou que teriam pedido e recebido 1 milhão desviado da Petrobras. Mentira! Era uma farsa. Né? Ele redigiu um texto coberto de expressões como esquema criminoso e tal. E em 2018, a própria PGR voltou atrás e defendeu a rejeição da denúncia. Ou seja, apologista da ditadura, lavajatista, contra cotas. Eu nem vou detalhar tudo isso aqui, ó. Ele dizendo que cota envolve restrição genérica de direitos fundamentais e não sei o quê, meio polêmico e sensível. Sendo que ele não é nem daqueles que falam, assim, defende cota social e tal. Não, não. Ele simplesmente contra, viu? Falando em discriminação reversa e tal. Aliás, discriminação reversa lembra muito uma coisa que também se usa de reversa, que a gente sabe de onde é a origem, não é? Imagino que vocês saibam a extrema-direita que usa essa história de discriminação reversa, né? Ele também, em julgamento recente sobre crime de Bolsonaro, ele defendeu no TSE a rejeição de 3 ações de investigação eleitoral contra Bolsonaro, ou seja, protegeu Bozo. Ultraconservador, a deputada Bia Kicis disse que ele é conservador raiz, e ela tem razão. Gonet esteve com Lula, foi se queixar, dizendo que querem me descredenciar porque sou muito religioso, preciso dizer ao senhor que sou e não vejo demérito nisso. Ele estava tentando enganar o Lula. A questão não é ele ser religioso, não. A questão é que ele nega que é membro da Opus Dei, né, mas ele é ultra-religioso. E ele é amigo íntimo de Ives Granda Filho, um membro da Opus Dei, bolsonarista raiz e contrário a todos os direitos dos trabalhadores. E o Paulo Gonet, né, tem toda a pinta de ser um ultraconservador também nessas outras questões. Né? Mas, enfim, seria um absurdo a indicação de uma figura dessa para a Procuradoria-Geral da República. Eu me coloco em solidariedade ao MST e a todas as entidades, os movimentos sociais populares, os juristas que se posicionaram contra essa indicação. Gente,
assumir o senso crítico não significa deixar de defender o governo que nós ajudamos a eleger. Assumir o senso crítico significa reconhecer que esse governo tem limites, que tem forças empurrando ele para direções ruins, e nós não podemos ser acríticos. Nós temos que assumir a posição crítica, nós temos que defender bandeiras melhores e pessoas melhores para assumirem cargos tão importantes, para defender a nossa democracia, para defender uma sociedade mais justa. Como disseram as entidades, a gente não pode ser passador de pano e a gente não pode aceitar tudo que vem do governo. O Paulo Gonet não foi indicado ainda. Então é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês ajudem a conscientizar a esquerda que ele não é um bom nome para ser indicado para a Procuradoria-Geral da República. Aliás, um nome como o dele pode, inclusive, garantir que Bolsonaro não vai ser processado pelos crimes da pandemia, o que seria um absurdo. Eu, como doutor em saúde pública, que acompanhei a pandemia e os crimes do Bolsonaro, nunca vou aceitar que essas pessoas não sejam punidas pelos crimes que cometeram contra todos os brasileiros. Entendo que essa é uma questão de honra para nós. Assim como é a defesa da democracia e assim como esses que ameaçaram a democracia precisam ser punidos. É uma questão fundamental para a prosperidade, para o futuro do Brasil. Mas enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Se você gosta, já sabe fazer, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.